já parou para pensar que Deus teve que recomeçar os seus planos, a sua vida, por várias vezes? Pense comigo. A Bíblia diz que antes de criar a terra, Deus criou os céus e lá existiam os anjos, arcanjos, querubins, e entre eles um anjo destacava-se acima dos outros, estando próximo de Deus. E esse anjo intentou em seu coração ocupar o lugar de Deus, ser igual a Deus. E ele influenciou outros anjos, a saber, a terça parte dos anjos, ele influenciou para que estivesse com ele nesse motim. Interessante que o diabo tem um poder de influenciar, de enganar, muito grande. Se ele enganou os próprios anjos, que dirá nós que somos humanos menores do que os anjos, como a Bíblia diz. Então, se nós estivermos bem firmes com Deus, em comunhão com Deus, em oração e em conhecimento com a palavra de Deus, nós estamos enganados também, somos presas fáceis. O homem é uma presa fácil para o diabo, a não ser que ele esteja ligado intimamente com Deus. Mas o assunto não é esse hoje. Veja que Deus teve que recomeçar os seus planos. Essa que é a mensagem. Quando o diabo conseguiu ali agrupar a terça parte dos anjos, Deus expulsou todos eles do céu e enviando eles para as regiões mais inferiores da terra. E eles foram transformados e são até hoje nos demônios. Muito bem, Deus teve que recomeçar. Deus tinha um plano, Deus tinha ali um exército celeste e Deus teve que recomeçar a sua vida, digamos assim, ou os seus planos. E foi uma perca muito grandiosa. Imagine você, um homem que tenha 9 filhos e de repente perde 3 filhos num acidente, a terça parte dos filhos. Seria já algo muito trágico. E Deus perdeu muito mais do que isso. Ele perdeu a terça parte do seu exército, que a Bíblia não conta, não enumera eles, mas são muitos com certeza. Mas Deus recomeçou, Deus continuou com aqueles que estiveram do lado dele, que continuaram do lado dele. E ele teve um outro plano depois disso, de criar o homem. E criou o homem, colocou na terra, colocou o paraíso, tudo perfeito, o homem teria comunhão com Deus, louvaria a Deus como os anjos. Seria uma forma, de repente, de superar aquela perca. Deus teve um outro plano. Agora vou investir no homem. Tudo bem. O que aconteceu? O diabo veio lá e estragou de novo, né? Ou tentou estragar os planos de Deus. Chegou com o pecado na terra. Então já não existia mais a comunhão com Deus, não existia mais o paraíso, entrou a morte na terra e o homem estava separado da glória de Deus. Muito bem. O que Deus fez? Desistiu do homem? Não. Deus deu uma outra chance, Deus recomeçou. Deus poderia ter destruído tudo no dilúvio, mas ele pegou e pensou assim: eu vou recomeçar de novo, através de Noé. Então Deus deu uma outra chance para a humanidade, não destruiu todo mundo, mas ele deu uma chance salvando Noé e a família de Noé. E Noé foi um recomeço. Noé com a sua família fez aquilo que Adão havia feito, recomeçou a povoar a terra. Estava ali mais um recomeço da parte de Deus. Pois bem, de Noé vieram Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Deus que acabou crescendo foi para o Egito. Deus o tirou do Egito, levou para Canaã e deu a lei para eles através de Moisés. A lei, que é o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou a Antiga Aliança, era mais um recomeço. Deus, através das leis, dos 10 mandamentos e outras leis, dava uma outra chance para a humanidade de se aproximar dele e de se salvar através das leis. Mas o homem não soube aproveitar essa chance. Não houve quem cumprisse toda a lei. Então, mais uma vez, não deu certo. O povo de Israel foi obstinado, idólatra e desagradou a Deus o tempo todo. Muito bem, Deus já havia começado com Adão, recomeçado com Noé. Moisés, a lei, não era o suficiente. O que Deus fez? Desistiu do homem? Não. Ele mandou a Cristo, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então agora nós não vamos ser mais salvos pela lei, sim pela graça. Jesus veio, morreu na cruz para perdoar nossos pecados, sarar nossas enfermidades, nos envia o Espírito Santo depois da sua ressurreição para aqueles que se batizaram.
Então, mais uma vez, Deus recomeça um novo plano. Agora, o plano de Deus é a graça, é através de Cristo. Porém, a Bíblia diz em João 1,12 que Jesus veio para os que eram seus, ou seja, para os judeus, o povo de Deus escolhido. Só que os seus não o receberam, tanto que mataram a Jesus, perseguiram, mataram, prenderam os discípulos. E Deus teve que recomeçar mais uma vez. Se o povo de Deus não aceitou, então os outros povos, chamados gentios, o aceitariam. E o que Paulo fez? Deus enviou Paulo para pregar, e também outros discípulos, para os outros povos. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, esses povos que foram abrindo igrejas em redor ali de Jerusalém, outros lados ali, outros povos. Então Deus recomeçou mais uma vez. Veja que Deus está sempre recomeçando os seus planos, a sua vontade. Dessa vez, então, através dos outros povos, Deus recomeça a igreja. E eu quero dar uma pausa agora para perguntar para você: quantas vezes você tem que recomeçar na sua vida? Quantas vezes você já recomeçou na sua vida? E quantas vezes você vai ter que recomeçar? Meu amigo, eu penso assim: se Deus, sendo Deus, teve que recomeçar tantas vezes, quem somos nós para não passarmos por isso? Estamos sujeitos a isso da mesma forma. Temos que recomeçar a cada vez que for preciso. E temos o exemplo de Deus e a certeza que nele nós também podemos fazer isso. Nele nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Então, se Deus deu exemplo de recomeço, Ele nos dá exemplo e nos dá força para recomeçar cada vez que for preciso. Um exemplo: o que não pode é desistir. Se você não se deu bem com uma pessoa, num casamento, num namoro, você não vai desistir, ficar sozinho ou mudar sua opção sexual. Você vai conhecer outra pessoa e vai tentar dar certo com a outra pessoa. E com outra até você acertar. Se você não deu certo num trabalho, você não vai virar um vagabundo ou um ladrão. Você vai arrumar um outro trabalho. Se aquela profissão não deu certo, você vai mudar de profissão. Se aquela cidade não deu certo, você vai trabalhar em outra cidade, mas você vai trabalhar. Você vai ter que continuar, você não pode desistir, não tem nem opção. E da mesma forma, recomece a sua vida sempre que for preciso. Mas talvez não só na área sentimental, na área material, na área espiritual também. Você pode ter tentado religiões, igrejas e se decepcionou com pessoas. Aí você desistiu. Muita gente hoje que esteve em igreja há um tempo atrás, que até teve uma participação ativa em uma igreja, hoje não está em lugar nenhum porque se frustrou, se decepcionou com pessoas. Pois bem, isso não é desculpa válida, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu não posso chegar para Deus e falar: não fui mais na igreja porque não sei quem fez não sei o que. Isso é problema dessa pessoa. Eu tenho que dar contas da minha vida para Deus. Muito bem, se você não se deu bem em uma igreja, procure outra. Também não deu certo em duas, em três, em quatro, em 10 igrejas, procure em 20, não importa. Procure uma igreja. Só você não pode estar numa igreja onde a Bíblia é ensinada de uma maneira errada. Uma igreja que interpreta a Bíblia particularmente, uma doutrina que não está de acordo com a doutrina genuína da palavra. Estou dizendo assim porque a Bíblia está aqui. Né? Muitas pessoas, inclusive, preferem estar numa igreja onde a doutrina não é a certa, porque lá tem pessoas boas. Porque tem pessoas que dão um bom exemplo, são pessoas de bem. Então eu vou ficar por aqui, porque as pessoas aqui são boas. Mas a doutrina está errada. Isso não vai adiantar nada. Porque não é aquela pessoa boa que vai me levar para o céu. E sim a palavra de Deus. Eu tenho que aprender ela corretamente. Outras pessoas já estão numa igreja onde tudo está certinho, mas há decepções com pessoas lá dentro que fazem coisas que não estão certas. Muito bem, e eu vou sair lá por causa disso? Não. Eu já não vou nem ter a esperança, e você também deve ter a ilusão, de encontrar uma igreja onde todo mundo vai ser santo, ninguém vai decepcionar. Isso infelizmente não existe. Quanto maior for a igreja, mais chance de você ter decepções também com alguma pessoa ali, mesmo uma pessoa que esteja lá em evidência. Pois bem, procure ser você a pessoa correta. Porque veja bem, se nós temos dificuldade em encontrar uma igreja, Deus também tem dificuldade em encontrar adoradores verdadeiros. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Então, assim como Deus procura pessoas corretas, procure uma igreja também correta. Correta que eu digo não as pessoas, mas a doutrina. O que você aprende ali está certinho, conforme a palavra de Deus. Amém.
Agora, se uma pessoa ali dá um mau exemplo ou outra, ela vai dar conta disso para Deus. Não se preocupe com isso e não sai da sua igreja por isso. A não ser que você ache uma outra igreja que você se enquadre melhor ali. A Bíblia diz: não deixe a sua congregação como é costume de muitos. Até porque também a Bíblia diz que lá na igreja Deus ordena a bênção. Lá nós damos nosso dízimo, nossa oferta, nosso testemunho, convidamos outras pessoas para ir lá, nosso louvor, tomamos a ceia. Muitas coisas nós não vamos fazer em casa, né? E o dízimo, a oferta, que é o grande impedimento de muitas pessoas não estarem numa igreja. Ah, mas lá pede muito dinheiro, o pastor faz isso com aquilo. Se o pastor está administrando mal o dízimo, a oferta, é problema dele com Deus. Vou dar um exemplo para você. Você passa no mercado, no caixa, e paga o que você comprou. Se o balconista ou o caixa ali embolsar algum dinheiro daquele caixa, ele vai se ver com o patrão, ele é o ladrão. Você saiu dali ileso, você pagou pelo que você pegou. Agora, se você pôr alguma coisa no bolso, na sacola, e levar embora porque julga aquele caixa injusto, você é o ladrão. Então não seja você o ladrão na história, não seja você o culpado na história. Procure estar diante de Deus, você com o coração limpo. E sempre lembrando que a mensagem a básica que hoje é o recomeço, recomeçar, recomeçar quantas vezes for preciso. Também houve uma perseguição na igreja. Os romanos implantaram o catolicismo, distorceram a Bíblia, inventaram várias coisas que não tem nada a ver com o evangelho original. E a igreja católica na época perseguiu os cristãos, mataram cristãos nas arenas, com os leões. Foi uma perseguição horrível e muitos tiveram que dispersar dali. Mas com o tempo, Deus recomeçou mais uma vez através de pessoas chamadas protestantes, como Martim Lutero, por exemplo, que trouxe de volta a doutrina original para a igreja. Conheça a história se você não conhece, lê um livro, assista um filme de Lutero. Você vai ver que Deus recomeçou mais uma vez ali através dele a igreja chamada protestante ou chamada evangélica. E Deus está recomeçando a cada dia. Cada vez que um líder religioso cai por ganância, por um outro desejo, por qualquer problema, Deus levanta outro. Mas não seja apoiado em homens. Maldito o homem que confia no homem. E uma coisa muito séria, para terminar, e muito lamentável, muito triste, Jesus já nos advertiu. Jesus disse que o inimigo do homem seria da sua própria casa. Muitas vezes o inimigo do homem está dentro da própria família, dentro da própria igreja. Lembrando que Deus teve problema com os seus anjos. Caim matou Abel, que era irmão. Os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito. Jacó, irmão de Esaú, o enganou, o roubou. Davi teve problemas com o sogro e com o filho. Jesus foi traído por um dos discípulos. E assim por diante. O filho pródigo, quando voltou, foi bem recebido pelo pai, mas não foi bem recebido pelo irmão. Então, o inimigo do homem muitas vezes é da própria casa e muitas vezes da própria igreja. Lembre-se disso e, para finalizar, lembre de uma coisa. Estamos falando de recomeço, né? A Bíblia diz que o justo, se cair, não ficará prostrado. 7 vezes vai cair, 7 vezes vai se levantar. Amém?